Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o livro dos Espíritos. E você que nos acompanha sabe que nós estamos falando do retorno à vida corporal. Quando nós estamos no plano espiritual, estamos retornando em torno da pergunta 330 do livro dos Espíritos. E estávamos comentando, porque falando de retorno à vida corporal, nós falamos a respeito da reencarnação. Como que ocorre a reencarnação, os projetos que nós fazemos no plano espiritual para virmos à Terra. Então, já faz dois capítulos que nós estamos tratando desse assunto, com imagens, inclusive, para vocês. Então, vocês podem buscar nos capítulos anteriores, porque nós estamos falando do reencarne de Segismundo. Estamos utilizando o livro Missionários da Luz como exemplo, para que a gente possa ilustrar esse trecho do livro dos Espíritos. Então, nós já começamos nos 2 capítulos anteriores e hoje estaremos dando continuidade. Muito bem, você pode participar conosco, mandando suas dúvidas, seus questionamentos. O pessoal, a nossa equipe querida aqui vai estar fazendo as anotações necessárias e passando para a gente. A sua participação pode ser através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. Você também pode assistir o programa através do Facebook da TV Mundo Maior, do YouTube da TV Mundo Maior. Então, escreva para a gente, participe através do chat também e nós estaremos respondendo as dúvidas no final do programa. Lembrando que a nossa equipe muito querida são a Fernanda Lima, o Rogério Palma, a Regina Prata e a Solange Paixão. Graças a eles, tudo isso chega com muita qualidade até você. Muito bem, eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, e estou junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange, olá, queridas irmãs, com muita alegria estamos aqui de volta e nós desejamos que você participe do nosso programa. A Solange se referiu aos 2 capítulos anteriores, mas são 2 programas, os programas anteriores que nós tratamos aqui da nossa reencarnação do Segismundo. Então, vá ao nosso offline, lá no YouTube você tem todas as listas, todos os programas anteriores que nós já fizemos e vá se atualizando em relação ao tema que hoje estaremos também tratando, que é a reencarnação de Segismundo já no seu início, porque até o último programa nós estávamos vendo como eles preparavam o corpo, como que eles prepararam a família, não é mesmo, Solange? Isso E mesmo. agora, neste capítulo, nós vamos começar a ver a reencarnação do Segismundo no programa de hoje, ok? Vamos isso aí. pedir à nossa querida Fernandinha que possa colocar o slide inicial, aquele que é sempre o primeiro que nós apresentamos, para as pessoas a se posicionarem, não é? Vamos lá? Isso. Aquela imagem que o espírito está descendo à Terra, se preparando para um reencarne. Essa imagem é uma imagem bastante interessante, porque ela nos inspira em relação à volta à árvore da vida, não é? Ali temos uma árvore, temos aquela escada onde a alma simbolicamente desce até a existência física e é onde vai poder desenvolver-se, pode tomar o rumo que desejar, pode vencer as dificuldades que tem para enfrentar, para que depois suba a escada e volte para o outro lado, não é mesmo, Solange? É verdade. Muito obrigado, Fernandinha. Você pode já passar para o slide seguinte, que a Solange vai explicar para nós o slide que vem a seguir. Tudo Vamos bem, lá? Vamos lá, gente. Vocês estão vendo aí 2 capas do livro Missionários da Luz, porque, como eu disse anteriormente, nós estamos utilizando esse livro para ilustrarmos esse trecho do livro dos Espíritos que fala sobre o processo de reencarnação. Então, nesse livro Missionários da Luz, ele trata do reencarne do Segismundo, desse personagem. E tem toda uma trama, tem toda uma problemática envolvendo o reencarne do Segismundo, porque ele precisa reencarnar, mas o seu pai biológico, aquele que será o seu pai biológico, não estava aceitando o reencarne do Segismundo, não queria aceitá-lo como filho, porque Segismundo, numa vida anterior, havia assassinado aquele que seria o seu futuro pai. Então ele sentia aquele antagonismo daquele inimigo que se aproximava. E ele
rechaçava a presença de Segismundo. Então, no capítulo anterior, no programa anterior, melhor dizendo... Ela está com o capítulo na cabeça hoje. No programa anterior, melhor falando, nós vimos que os espíritos, Alexandre, Herculano... Alexandre é um instrutor, um espírito mais elevado que está auxiliando, né, esse grupo todo. E Alexandre, Herculano é outro espírito que será o mentor de Segismundo, aquele que será responsável pelo reencarne de Segismundo na Terra. E vimos também quem são os pais. Nós vimos que Adelino será o futuro pai e Raquel a futura mãe. Os dois, o casal, já tem um filho pequeno de 3 anos. E agora eles estão preparando esse grupo para que Segismundo possa vir. Então, vamos ver o que vai acontecer. Não é, André? Essa maneira de você conhecer o processo de reencarnação é muito importante, porque você passa a dar um outro valor àquilo que significa ter um corpo na Terra, tudo que envolveu você com o seu corpo, com a sua reencarnação e como você deve cuidar da matéria física para poder utilizá-la pelo maior tempo possível e enfrentar todas as dificuldades como uma forma de crescimento na escola. Agora, nós vamos fazer estes programas, Solange, com a ajuda das imagens, por isso que são programas interessantes do ponto de vista visual. Você, além de conhecer a história, você ainda vai visualizar algumas das cenas. E é graças ao projeto Imagem, que a Fernanda vai pôr pra gente no próximo slide, que você pode também, você mesmo, se tiver interesse, o projeto Imagem, ele está disponibilizando em imagens 27 obras espíritas. Você vê aí 27 histórias, livros de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos, de outros autores. São 875 imagens. Entre neste site e lá você verá que você pode adquirir quantas imagens você quiser, quantos livros você desejar, inclusive para passar na sua casa espírita, para você mostrar para os seus amigos e ajudá-los a compreender essas realidades. Porque às vezes a pessoa não tem paciência para ler o livro, mas se você contar o livro e inclusive as imagens vêm acompanhadas de um roteiro, que é um resumo de cada capítulo dentro daquelas imagens que eles estão passando, isso facilita muito para que você possa estar em contato com essa realidade do mundo espiritual. E logo a seguir, no slide seguinte, que a Fernandinha vai pôr para nós, você verá o quê? Você verá os créditos, né, Solange? Os créditos que estão na parte do início das imagens do projeto Imagem, com as autorizações respectivas da Federação Espírita Brasileira, para que o nosso querido Américo, juntamente com o desenho, né, do artista, o Rodival Matias, pudessem fazer essa ilustração. Então, assim... Lembrando que, desculpa, André, para aqueles que não sabem, o livro Missionários da Luz, ele é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem escreve através do Chico é o espírito André Luiz. E o Projeto Imagem tem uma série de livros, né, já transformados em imagens. E você pode entrar em contato com o pessoal do Projeto Imagem no site Projeto Imagem, www.projetoimagem.com.br. Então, vocês viram que são 27 histórias com 875 imagens. Então, é um projeto muito bonito que vale a pena. Agora nós vamos pegar do que nós paramos no último capítulo de 2 semanas atrás, e nós vamos dar continuidade. A Fernandinha vai pôr para nós o slide número 5. E você que está em casa, se tiver dúvida, se quiser fazer pergunta, vai mandando para nós no telefone que a Solange já disse, mas ela pode repetir. Isso, anota aí, gente. Desculpa, Fernandinha, eu voltei aqui para Solange. 0 operadora 11 996 43 3827. Escrevam antes, porque a gente já se programa para poder responder para vocês, tá bem? Não deixa em cima da hora, não, porque aí o nosso tempo passa voando, e aí quando chegam as perguntas a gente não tem tempo de responder. Agora sim, Fernandinha, vamos para o slide número 5, que é o começo deste período de efetiva reencarnação do Segismundo, não é? Vai lá, Solange. Saindo da casa,
Eles estavam na casa da Raquel e do Adelino. Vocês se lembram no programa anterior. Eles haviam organizado, Segismundo tinha pedido perdão a Adelino. Ele estava muito arrependido do que ele fez no passado e solicitava que Adelino o aceitasse como seu filho, porque ele precisava desse reencarne, desse passar por esse resgate. Então, depois que tudo foi organizado, porque Adelino acaba perdoando Segismundo e aceita recebê-lo como filho. E aí os espíritos que estavam cuidando de todo esse processo, desse reencontro entre eles, os espíritos estão agora saindo da casa de Adelino e Raquel. E vamos seguir no texto, então. Saindo da casa de Alexandre... Não, saindo da casa de Adelino... Alexandre informa, satisfeito, por isso que ele está satisfeito, que na próxima semana será iniciado o serviço da reencarnação. Estiver havendo o gráfico do organismo físico de Segismundo e verificara de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida. Que falta foi esta? Nós já vimos nos programas anteriores que o Segismundo, na vida passada, tinha disputado o amor de Raquel com aquele que será o seu pai agora, o Adelino. E nessa disputa, Segismundo tinha matado com um tiro o Adelino. E agora, por ter feito isto e ter gerado essa lesão na área cardíaca que levou à morte o seu oponente, agora ele projeta e ele tem como resgate uma deficiência cardíaca que vai se manifestar na idade adulta já, perto da velhice. E com isto ele terá que enfrentar, estará resgatando o erro que ele cometeu. Então, Alexandre, como disse o texto, está avaliando todo o mapa cromossômico, o mapa de organização perispiritual que vai ter que gerar o novo corpo de Segismundo na Terra. E, continuando no slide seguinte, nós vamos ver como que André se posiciona diante desses detalhes todos, Solange. Vamos lá. Mas André acha estranha tanta preocupação com os detalhes que antecedem a reencarnação. Alexandre explica. Da mente originam as forças equilibrantes ou restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as células. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da bolsa seminal, dificultando nossa ação. Agora, Adelino emitirá forças magnéticas protetoras. É por esse motivo que André Luiz está aprendendo com o instrutor Alexandre sobre a necessidade de afinização e não de imposição. A imposição faria com que o Adelino, sem perdoar o Segismundo, ele gerasse obstáculos ao processo reencarnatório como ele já estava gerando. Inclusive, destruindo o potencial germinativo dos espermatozoides, impedindo assim que o ovo se formasse com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide ativo. Como isso estava acontecendo, qual que era a melhor forma? Não é pegar um porrete e dar uma porretada na cabeça do Adelino, para que ele aguente e ele aceite a força, aquele que foi o cara que o matou na outra vida. Não é assim que funciona. Então, o que faz Alexandre? Alexandre cria condições para tratar da mente, não é, Solange? A mente de Adelino. Vamos aqui na geral, ó. Tratar da mente de Adelino significa o quê? Gerar condições na mente daquele que será o futuro pai de impedir que a destruição da vitalidade dos espermatozoides continue acontecendo. E a única forma de fazer isso é gerar uma alteração espontânea, aceita, na mente do Adelino.
fazendo com que ele, perdoando o Segismundo, ele não se oponha mais. Porque a mente desajustada faz o quê, Solange? Ela destrói, ela emite raios magnéticos destruidores. É muito interessante esse trecho, porque se a gente pensar, não está só ligado a um reencarne do Segismundo. Para tudo na nossa vida, nossa mente, ela tem essa força equilibrante, ou positiva, equilibrante, que nos mantém sadios, ou então, se nós nos desequilibramos, nós nos deixamos levar por sentimentos antagônicos e raivosos, nós emitimos essas forças que são raios magnéticos, que são destrutivos para o nosso corpo físico. E olha só, neste momento em que nós estamos vivendo no mundo, em que as televisões têm feito você ficar com medo, ficar desesperado, ficar apavorado, você está fazendo exatamente, se você não se opõe a esse tipo de perseguição, de terrorismo, você está se contaminando mentalmente e fazendo com que o seu organismo comece a sofrer determinados problemas nascidos deste medo, deste terror, deste pavor. Então, fique atento, porque o que nós estamos aprendendo com o Segismundo, na sua reencarnação, pela fala do Alexandre, nós já podemos aplicar na nossa vida de agora, de hoje, deste momento. Não se contamine, porque a mente contaminada, ela destrói o sistema de proteção do corpo e ela torna vulnerável o nosso organismo a coisas, inclusive, muito banais, a probleminhas muito sem importância, que vão encontrar espaço para proliferar em qualquer direção, porque nossa imunidade foi afetada pela mente em desajuste. Então preste atenção, porque estes não são ensinamentos de uma teoria que só foi aplicada lá na reencarnação do Segismundo. Isso funciona constantemente em nosso estado. Tanto que, vem aqui, olha para mim aqui, ó. Tanto que as pessoas negativas, as pessoas pessimistas, as pessoas que veem o mundo pelo lado escuro, elas têm uma propensão e elas desenvolvem doenças muito mais graves do que as pessoas otimistas. As pessoas que são de bem com a vida, mesmo com problemas. Você pega duas pessoas com o mesmo problema, uma depressiva, uma amedrontada, uma com sentimentos rancorosos, e uma outra que passou pela mesma situação, mas que está olhando o mundo por um outro prisma, está buscando refazer o seu caminho, deixar para trás o que não deu certo. As duas passaram pela mesma situação, mas elas vão construir para elas mesmas, Solange, uma resposta biológica muito diferente. Uma terá muito mais problema, ficará com muitas doenças, com muitas dores, enquanto a outra vai em frente. A outra vencerá com mais facilidade. Agora, já que nós vimos que é importante que Adelino tenha feito o perdão transformar-se em um alívio das suas tensões, nós vamos agora para o slide número 7. O slide seguinte, vamos lá? O que acontece nesse slide, Solange? Então, vamos lembrar que depois que Adelino perdoa Segismundo, agora ele começa a emitir esses raios positivos, não é? Evitando toda aquela situação que estava acontecendo. André, ele aguardou ansioso o instante de retornar à casa do casal. E aí vocês veem do lado esquerdo, não é? Eles chegando à casa. E agora vem André, vem o Alexandre, e já tem toda uma tropinha ali, não é? Lá embaixo, isso. Ó. E o André tá ansioso, gente, porque ele nunca tinha visto isso, ele nunca tinha presenciado essa situação, essa ocorrência de um reencarne, da preparação de um reencarne no plano espiritual. Por isso que ele tá ansioso. Ele, como médico, ele quer descobrir, ver o que acontece. Quando eles chegam ali à casinha humilde do Adelino, o André Luiz vê que já existe um grupo de espíritos à porta, esperando pela chegada deles. Tratam-se dos espíritos chamados construtores. Eles estarão permanentemente ali na casa de Adelino para fazer todo o processo de preparação reencarnatória. E as notícias que eles têm é que desde a última semana, porque mais ou menos se passou uma semana entre aquele perdão, o Adelino, o pai, havia se modificado totalmente. Estava uma outra pessoa. Já não se opunha, já não tinha pesadelos, já tinha conseguido vencer aquele antagonismo.
E agora ele tinha à volta dele uma atmosfera de otimismo, de alegria, de vivacidade. Isso, nós podemos até ver, desculpa André, Fala. nós podemos até ver isso no nosso slide, no slide 7, onde nós vemos ele mais descontraído. Veja com a lá, esposa, pode pôr, Fernandinho, o com mesmo slide. filho, o mesmo slide, Fê. Olha lá, ó, lá no Na fundo, cena. ó, a mulher... Não, É o anterior mesmo, Fê. É esse aí que tava- O slide 7, estava correto. aí, muito Aí. bem. Lá no fundo, ó, a mulher tá fazendo uma preparando gororobinha, jantar, um almoço, um uma almoço. janta, e o marido tá em volta dela, a criança tá sentada à mesa esperando, tá um clima totalmente diferente. Antes o marido tava taciturno, mal-humorado, não gostava de conversar, agora tá feliz. A família voltou a ter paz, não é? E agora no primeiro plano, quando você vê os espíritos, você está vendo ali, olha a cara do André Luiz, o de bigodinho. Olha a cara dele. Enquanto Alexandre está lendo aquele monte de símbolo, de letra, Isso. de desenho, o André Luiz está olhando aquele negócio tipo assim, esse negócio está de ponta cabeça, parece. Está escrito em chinês. Acho que é grego esse Isso é negócio. grego. Meu Deus do céu. O que está acontecendo ali, Ele Solange? não está entendendo nada. Ele olhou, ele viu aquele monte de arabescos, porque o Alexandre estava examinando a cadeia, as estrias cromossômicas, a cadeia de DNA. Isso, né, para aqueles que entendem. E a André, pelo visto, não entendia de nada. Diz que aquilo parecia uns arabescos. É, isso mesmo. Agora, veja só. Quando eles chegam, eles percebem que o Segismundo, ele não consegue se manter sentado. Pode ver que ele está apoiado lá no espírito herculano. Ali à direita, assim, ó. O Segismundo, ele está assim meio quebrado. O herculano está segurando. André Luiz está vendo que, enquanto o Alexandre, que vai coordenar o processo de reencarnação, está estudando os mapas cromossômicos do seu futuro corpo, atrás à esquerda você vê os espíritos que são os chamados construtores, esperando o momento, e à direita, ali, você vê o herculano amparando o Segismundo. É. E a gente vê também que o Segismundo, ele não consegue manter-se sentado. E ele conversa, ele fala com dificuldade. Você vê que ele está com a mão assim sobre o peito, falando, arfando, falando com dificuldade. Aí o que acontece, né? Ele sente que está faltando força. Segismundo está dizendo, ai, eu estou com medo de fracassar de novo, eu me sinto fraco, eu me sinto débil. E isto faz com que Alexandre intervenha na conversa dos dois e avise que ele não pode entrar de volta na matéria densa do corpo com a mente em um estado, a mente densa, não é nessa matéria, num estado de consciência. É necessário pensar, ele diz para o Segismundo, você tem que pensar no começo da condição fetal, você tem que voltar a mente para aquele modelo que nós vamos ter que plasmar, porque isso vai fazer com que você se ajude. A maioria dos reencarnantes fazem isso como o bebê sem consciência, mesmo com a ajuda dos espíritos. Eles vão quase que automaticamente, às vezes conduzidos até durante o sono, porque para não atrapalhar muito, às vezes eles entram num estado de sonoterapia. E os espíritos construtores é que fazem essa ligação. Mas não é o caso do Segismundo. O Segismundo já tem um pouco de entendimento. Então o instrutor Alexandre diz para ele, você tem que ajudar. Você tem que usar a mente agora para voltar a esse estado de mentalizar-se como um pré-reencarnante, na condição de feto, né? Naquele tamanho, naquela maneira de ser. Aí Alexandre avisa que no dia seguinte eles farão a ligação inicial e comunica o chefe dos construtores a necessidade de seu auxílio na divisão da cromatina no útero materno. Bom, eles então estão organizando-se para que no dia seguinte eles compareçam e façam a ligação inicial do Segismundo ao futuro corpo. Ainda não aconteceu. Ele só está gerando as condições na mente do Segismundo para que isto venha a facilitar esse acoplamento. E me parece, André, que a gente já pode ir para o slide 8. O que você acha? Porque
é onde mostra o Segismundo Exatamente. deitado. Isso, André pode Luiz ir. conversando com Pode ele. ir, Vamos Fê. lá, Fê. Pode pôr o slide seguinte. Próximo. Vocês estão vendo aí, né? A cena. André Luiz, o Herculano e o Segismundo tá ali. Ai, Ao quebrado. ao quebrado, tô sem força, não consigo. E é interessante isso que o Alexandre fala para o Segismundo, ou seja, você não pode manter esse tipo de pensamento, manter essa negatividade. Nós precisamos que você esteja consciente para que você nos auxilie, não é? Já imaginando, já mentalizando aquele processo de se tornar um bebê, de se tornar um feto, Isso. algo que, né? Que é o início, Que é o início de todo o da processo. vida física. Então, Agora, depois que eles tiveram todo este contato, toda essa conversa, como vai ser no dia seguinte, não é? André Luiz e o instrutor, eles voltam à colônia do slide seguinte, o slide número 9. Vejam só que legal. Vocês estão vendo essa imagem? Essa imagem, ela foi obtida através de um desdobramento, ou seja, uma médium saiu do corpo durante o sono e foi levada pelos espíritos até a cidade Nosso Lar, onde ela pôde visualizar as estruturas da cidade e guardar isso na memória para desenhar depois. E ela, que é a médium Eigorina Cunha, ela, por vários anos, guardou os desenhos sem falar nada para ninguém. Anos passados e o Nosso Lar, o livro saiu, foi publicado, já era um best-seller, até que um dia ela foi ao Chico, visitar o Chico disse, minha filha, e o que você está fazendo com os desenhos? Nós precisamos desses desenhos para as pessoas entenderem. Ela não tinha contado para ninguém que ela tinha feito esses desenhos em desdobramento. Desdobramento é quando você sai do corpo com lucidez e pode depois voltar e guardar todas as coisas. Então, ela trouxe para o Chico ver as imagens que ela havia desenhado com base naquilo que André Luiz descreveu no livro Nosso Lar. Este foi um recurso que o mundo espiritual ele utilizou, Solange, para fazer com que os leitores tivessem pelo menos uma visualização daquilo que foi explicado no livro por André Luiz, no livro Nosso Lar. E ali vocês veem, nós pusemos para você, primeiro, à esquerda, a cidade Nosso Lar, que fica é uma colônia espiritual que fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. E, do lado direito, as duas obras que trazem os desenhos, não só da cidade, mas da posição no globo terrestre, dos detalhes das construções que a Eigorina Cunha tinha desenhado e que o Chico havia avalizado que pudessem ser publicados. Os dois livros que estão aí, Imagens do Além e Cidade no Além. Você pode adquiri-lo através da editora ID ou de outros caminhos que você desejar, mas nesses livros estão os desenhos, todos os desenhos que foram feitos detalhadamente pela médium Eigorina Cunha. E é dali que se tirou esse slide. Exato, O projeto lindo. Imagem está mostrando o Alexandre com o André Luiz chegando na cidade para poderem conversar sobre algumas coisas importantes que André Luiz estava incomodado. O que era, Solange? De volta à colônia, as indagações de André estavam borbulhando na sua mente. Em que momento será que eles entrariam na casa da Raquel? Seria durante a união sexual? Nos lares em base... Aí o Alexandre vem responder para o André que nos lares em bases de conduta reta, o tálamo conjugal é inviolável. André Luiz, então, está preocupado, como a gente costuma ficar preocupado. Mas e aí? Na hora H, que eles estiverem na intimidade, a gente vai estar ali presente? E Alexandre disse, não é necessário. Quando o casal se mantém em harmonia, quando eles têm elevação de sentimentos, quando são sinceros, quando eles não se misturam com promiscuidades fora da conjunção familiar, o tálamo, o leito conjugal é inviolável. E nós, inclusive, mantemos até proteção para o momento da intimidade daquele casal. Agora, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide não acontece no momento em que a relação sexual se dá. Ela acontecerá algumas horas depois, é o que o Alexandre está dizendo.
Então, nós não teremos muito problema, porque o espermatozoide tem que fazer uma longa viagem da cavidade uterina onde ele é depositado até a localização do óvulo que está vindo das trompas, né? Está vindo dos ovários pelas trompas. Então, leva tempo. Isso, e André aí pergunta, bom, mas as uniões sexuais, elas são invioláveis? Todas as uniões sexuais são invioláveis? Ou seja, não estão sujeitas à ação de espíritos que estão ali para induzir ao mal, induzir a sensualidade sem responsabilidade. E o Alexandre, põe de novo o slide da Cidade Nosso Lar para nós, ô Fernandinha, por gentileza. É aquele que já estava. Não, é o anterior, isso. Aí o Alexandre responde, olha, André, os lares sérios, os lugares em que as pessoas se realizam afetivamente com sinceridade, eles têm a privacidade dos atos mais íntimos garantida por fronteiras vibratórias. Agora, a esposa infiel... Já a esposa infiel e o marido que põe sua casa em ligação com o meretrício... tornam-se vítimas de grupos perversos que lhes dividem as emoções de natureza fisiológica. Aí André pergunta, mas e se o caso for assim, ó? A companheira é devotada, ela é fiel, ela é correta, enquanto que o marido é desleal e aventureiro. Como fica essa proteção? Deixam invadir e a pobre mulher fica no prejuízo? Ou protegem aquele que é um indivíduo que é devasso, que não é correto? Nesses casos, disse Alexandre, a esposa ela garante o ambiente doméstico. Fora da casa, o marido arca com o acompanhamento das entidades inferiores. Então, o padrão elevado garante o isolamento no ambiente em que ele se encontra. Agora, saindo dali... o marido que estiver nessa condição ou a esposa que estiver se envolvendo de forma promíscua, eles estarão expostos às companhias semelhantes aos padrões vibratórios que eles carregam na mente e nas condutas. É isso muito interessante. Todos os que se unem através de uniões verdadeiras e sinceras e que se respeitam, constroem um ambiente protegido, inclusive por barreiras vibratórias. Mas, quando o casal ou alguém, ou os dois, se colocam em ligação com a promiscuidade, com o meretrício, com as aventuras da sexualidade irresponsável, eles terão as companhias que são afinizadas a este comportamento. Agora, se nesta relação, um dos dois se mantém honrado, se mantém elevado, o ambiente onde ele está, onde ela está protegido em função desta elevação. E a parte que está na condição de devedora, vamos dizer, de débil moralmente, ela estará vulnerável quando sair do ambiente. Vai trabalhar, vai em tal lugar, vai dar uma passeada. Os espíritos que estão acompanhando essa maneira equivocada estarão esperando por ele para lhe fazer companhia. Ok? Isso mesmo, mas a nossa história prossegue, porque já eram umas 10 horas da noite, e aí eles se dirigem novamente à casa do Adelino e da Raquel, e ficam lá, estão aguardando o instrutor Alexandre, que já ia dar início àquele procedimento magnético. Então eles retornam 10 horas da noite à casa de Adelino, e vamos ver o que acontece. Segismundo sofre muito, ele está muito abatido. E André pergunta, mas por que ele está sofrendo? Acontece que Segismundo está num processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Até então ele ainda não estava se ligando à densidade da matéria. Mas agora que está se aproximando a reencarnação, ele está se ligando ao ambiente material, àquilo que os pais vão lhe fornecer. À medida que se intensifica essa aproximação, o Segismundo ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que ele tinha no plano espiritual. Quando nós estamos na vida espiritual, nosso espírito é dotado de algumas camadas vibratórias.
Nosso perispírito não é uma única coisa simples, ele é modelado de uma forma complexa. E então, agora que ele está se preparando para renascer, ele vai se desligando de algumas formas do perispírito que no plano espiritual valiam, mas que agora ele não poderá utilizá-la, para fim de que ele possa começar a assimilar aquelas vibrações do plano denso para onde ele está voltando. Olha que interessante. Ele perde algumas coisas mais leves e começa a assimilar algumas dinâmicas vibratórias mais densas. Essa operação ela é necessária para que Segismundo retome a plasticidade do seu perispírito, e no estágio evolutivo em que ele está, ele enfrenta certo sofrimento. O perispírito de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta. Quando ele morreu naquela situação de ter matado o pai, ele tinha um perispírito que era próprio, muito mais próximo da matéria densa. Depois ele passou no umbral, ele passou anos sofrendo, aí ele se recuperou, aí ele foi para o nosso lar, aí ele se melhorou, foi melhorando. Agora ele tem um perispírito muito mais sutil daquele que ele tinha quando acabou de morrer. Só que agora ele tem que voltar para a matéria densa. Então esta sutileza ele não pode conseguir levar para a matéria. Então ele vai ter que se despojar dela para assimilar outra forma de percepção. E aí, Solange? O texto aqui nosso está dizendo que ele tem a mesma identidade essencial, mas o tempo, a nova alimentação e os hábitos diversos que ele incorporou determinados elementos, dos quais é necessário que se desfaça para que ele possa reencarnar. Como o André disse, no plano espiritual, a alimentação é diferente, várias coisas são muito diferentes e ele já se afinizou com isso no plano espiritual. E agora, para poder reencarnar, ele precisa se desvincular de todas essas questões. E então agora, André Luiz está comentando que é meio parecido com a morte física, não é? A morte física, o cara tinha um corpo denso, depois ele perde o corpo e vai para o outro lado. E Alexandre disse para ele, isso é realmente semelhante, mas você deve considerar que a morte do corpo carnal é apenas um abandono de envoltório. Não é? Você está apenas deixando, enquanto que na reencarnação você está assumindo um envoltório denso, não é? Você está aguentando agora, daí para frente, um peso nas costas. É como, imagina, você vai fazer um mergulho, que você tem que usar aquela roupa, né? Aquela roupa de mergulho, que você vai entrar num local mais denso que é a água. Então você tem que se equipar e você coloca aquele equipamento mais pesado, você vai descer num meio mais denso. Então é difícil isso para quem está acostumado com essa leveza, com todo esse ar aqui fora. Agora a gente vai para o último slide. Você vai ver aí na tela. Está Segismundo preparando-se e conversando. Não, esse é o anterior. Desculpa, Fernandinha. Isso mesmo, isso aí. O último slide com o texto do nosso programa de hoje é este que você está vendo. O Alexandre se aproxima e começa a falar com o Segismundo. Segismundo, como é que você está? Está mais forte? Olha ali o diálogo ali para você ver. Tá mais fortinho agora, meu filho? Chegou o momento decisivo, não é? E ele responde o quê, Solange? Frio na barriga? Mentira, não responde isso não, gente. Eu tô com medo. Eu sou muito agradecido ao senhor, mas eu tô com medo. Tenho receio, muito receio. E aí, o que acontece? Nada de medo, diz Alexandre. É hora de confiança e coragem. Se você tem alguma preocupação, fale conosco. E por que ele tinha medo? Não está aí no slide, mas o Segismundo, ele tinha começado uma obra assistencial na cidade Nosso Lar, ali no entorno, para ajudar as criaturas que estavam sofrendo. E ele então tem medo de que ele não tenha feito tudo, que a obra vai ficar sem dar continuidade. Como vai ficar o encaminhamento, o funcionamento das coisas, que ele tem muitas responsabilidades. Quem vai tomar conta? Será que não vai acabar fechando? Eu tinha assumido uma responsabilidade, será que eu não estou fugindo dela? E esse era o medo que piorava a situação. E aí o Alexandre diz para ele, olha, as obras que você efetuou de acordo com a lei divina vai se sustentar por ela mesma. Não é sua obra, é do plano espiritual, é da bondade divina.
E tudo aquilo que você aprendeu com ela até esse momento vai permitir a você novos valores para que você possa voltar para a Terra com um patrimônio maior de ideias novas, de valores novos adquiridos e das luzes íntimas que você conquistou. E é aí que ele diz pro Segismundo, olha lá, ó. Mude esse estado mental, esse estado da sua alma. Porque se você ficar deprimível deste modo, você vai fazer o quê? Você pode provocar a morte prematura do feto, do bebê. Porque você está atrapalhando o desenvolvimento natural. E então aí, depois de ter feito este alerta, nós vamos para o último, agora o último slide mesmo. Fernandinha, pode por aí. Olha lá, ó. Você está vendo uma imagem à esquerda. Mas nós só vamos falar dessa imagem no próximo capítulo. Programa, no próximo capítulo, segundo a Solange. Preste atenção. Cenas dos próximos Se capítulos. você puder ler o livro, é muito interessante. Vai acompanhando. Nós vamos aproveitar os poucos minutos que ainda temos aqui para agradecer a participação daqueles que já nos mandaram mensagens, participações da Hortência Regina Grilo Almeida, de Três Rios. Helenise Lunelli Mela, uma tarde linda e feliz. A Isabel Gardiano. Valquíria Esquiuto, boa tarde. O Sérgio Pontes, gratidão pelos ensinos, boa tarde a todos. O Robertinho Ferreira, que está expressando aqui um sofrimento pessoal, de uma descrença. Mude a sua mente, procure ver de outra forma, porque quando nós estamos nesse estado, Robertinho, a gente acaba atraindo entidades que nos atrapalham. Procure uma instituição espírita, mesmo que você não seja espírita. Vá pedir apoio magnético, vá assistir uma palestra e receber passe magnético, porque isso vai te fortalecer. Mesmo que você tenha dificuldade filosófica para aceitar tudo, entenda que você vai se fortalecer e as ideias vão se aclarar, tá bom? Esse é o primeiro passo. Depois você vai entendendo melhor essas questões que, por enquanto, ainda são confusas na sua cabeça, ok? Muito obrigado, Robertinho. O Daniel Rosa, boa tarde. Eflúvios fraternais. O Daniel Rosa de Assis, lá de Goiânia. Muito obrigado, Daniel. Maria do Carmo Vieira, meu programa favorito, uma aula da doutrina espírita. Não perco. Obrigada, Maria. Então, vocês que estão nos assistindo, não esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar, mande para os seus amigos. Fale deste programa para que as outras pessoas também descubram essas formas de entender a reencarnação. Nós temos ainda aqui a Ângela Figueiredo, maravilha. A Lourdes Barreira, que manda um boa tarde. A super fã. Olha lá, Beatrice Miquela Faciana, né? Que agradece muito. Temos a Valquíria Solange. Escuto, adoro acompanhar os ensinamentos. Estava seguindo os programas anteriores, consegui até o programa 98. Agora estou com dificuldades. Como posso acessar? Sabe o que acontece, Valquíria? O programa 98, se não me engano, ele está no bloco dos programas de 2019. Você entra no YouTube da TV Alvorada, da TV Mundo Maior, aliás, e procure o Espiritismo Sem Mistério 2020. Ali você vai encontrar o programa de 2020 e desde esses programas que você não acessa, você pode assistir. Já são 11 programas que estão no YouTube desde o primeiro deste ano. Você então entra lá no Espiritismo Sem Mistério, o Livro dos Espíritos, lá no YouTube da TV Mundo Maior, e você vai ter todos os programas, inclusive o último capítulo, segundo a Solange, o último programa já está lá também. Vou ter que ouvir isso. Ok? O Fernando Andrade da Silva. Isso, vai em frente. Aqui, ó, nós temos a Tatiana de Curitiba. Boa tarde, estou sempre acompanhando vocês pela TV Alvorada. Obrigado, Parabéns. Tatiana. Obrigada, a TV Alvorada também tem esses programas disponíveis e nós fazemos programas ao vivo. Você pode participar dele. Temos estudo do Livro dos Espíritos de quarta-feira. 2 horas estudando o Livro dos Espíritos. Você, inclusive, pode participar pelo YouTube e pelo Facebook da TV Alvorada Espírita. O endereço é aquele de sempre, youtube.com
youtube.com/TV Alvorada Espírita ou facebook.com/TV Alvorada Espírita. Temos a Alaide Ana Silva, ela é de Tucuruvi, São Paulo. Boa tarde, André Solange. Adoro este livro. Já li e reli. Gratidão. É isso mesmo, Alaide. Lembrando que esse livro você também pode encontrar no programa Espírito da Letra. E ele está sendo analisado capítulo a capítulo, porque esse livro não traz só o reencarne do Segismundo. Ele traz também outras questões. É um livro muito enriquecedor, como você já disse que leu. E vale a pena você assistir o programa, porque eu tenho certeza, todas as vezes que a gente lê e relê, nós aprendemos sempre um pouco mais, nós retiramos mais o espírito da letra, a gente compreende coisas que nós não havíamos compreendido, né, nas leituras anteriores. E neste programa que a Solange se refere, nós temos 7 livros já lidos completos da obra de André Luiz. Então aproveite a quarentena e vá assistindo. Nós vamos colocando sinônimos, nós vamos colocando cada frase e vamos comentando aquele conteúdo. Então, o Espírito da Letra, que você pode assistir também no canal da TV Alvorada Espírita e que passa aqui na TV Mundo Maior. Nós estamos preparando o 8º livro, Nos Domínios da Mediunidade, Solange. Mas isso vai ficar para o próximo capítulo. Não é? Gente, obrigada pela participação. Que essa semana seja de muita paz e até o próximo Espiritismo sem mistério, sem medo, hein? Até sem lá. Medo. Olha a mente. Um grande abraço. Tchau. Espiritismo sem mistério.